Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, sou professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos. É com extremo prazer que hoje nós vamos trabalhar a aula de pontuação. Assunto mega importante para as provas do concurso público. Detalhe, não é importante só para a prova do concurso público não, é importante também para vestibulares, para o Enem. Aí eu sei que criaram essa máxima de que na prova do Enem você não precisa saber gramática, mas imagina só como é que você produz um bom texto sem ter o pleno domínio da pontuação. Uma vírgula pode alterar completamente o sentido da frase. E aí você tenta enveredar por um caminho, uma ideia, e ela descamba para outro canto completamente diferente. Isso pode dar um prejuízo significativo no seu texto. Então, muito cuidado. Fora as pessoas que utilizam a escrita normalmente no seu cotidiano. Os advogados, por exemplo, eles precisam escrever bem. Então, eles precisam dominar a questão da pontuação. Agora, vamos parar de enrolação e vamos direto ao ponto. Se liga só. Chamamos de pontuação o uso de sinais para marcar na escrita pausas e mudanças de entonação típicas da fala. Isso, pontuação. Então, aqui, ó, eles fecharam a porta. Eles fecharam a porta. Eles fecharam a porta? Então, com isso, eu consigo mudar. Então, ó, eles fecharam a porta. Eles fecharam a porta. Eles fecharam a porta. Veja que tem uma sutil diferença. E a gente mata pelos sinais de pontuação. O primeiro aqui foi o ponto, que a gente vulgarmente tem o hábito de chamar de ponto final. Mas ponto final é o último ponto do texto. Pronto e acabou. Então, eu chamo de ponto. Então, a leitura mais firme. Quando eu coloco ponto de exclamação, é uma leitura assim mais, feliz, mais garbosa, externalizando o meu sentimento. E quando eu coloco um ponto de interrogação, é uma pergunta. Então a ênfase da leitura tem que ser na pergunta. Agora aqui, nos concursos são frequentes as questões sobre vírgula, ponto e vírgula, dois pontos, travessões e parênteses. Agora, por que eu destaquei a vírgula em vermelhinho? Porque no final das contas, galera, a vírgula é a menina dos olhos da pontuação. Aí acompanha aqui comigo, ó. Quando a gente pensa em vírgula, a gente não pode ter uma interrupção, uma ruptura na ordem direta da língua. O que é a ordem direta? É isso aqui, ó. Sujeito, verbo e complementos verbais. Quem são os complementos verbais? O objeto. Seja o objeto direto, o objeto indireto. Então aqui, ó, não há vírgula, exceto para marcar elementos intercalados. Mas peraí, vamos lá, ó. Dá uma olhadinha aqui na sequência de exemplos que eu coloquei para vocês. Os rapazes leram o livro no fim da semana passada. Galera, neste momento, muito candidato vai enfiar os pés pelas mãos, porque ele aprendeu na escola que não pode ter interrupção na ordem direta da língua. Ele aprendeu na faculdade que não pode ter interrupção na ordem direta da língua. Aí ele olha uma frase como essa e ela está notoriamente na ordem direta. Então o cara não vai colocar ponto, nem vírgula, nem travessão, nem nada. Mas, gente, a vírgula é o elemento principal que a gente tem. E ela não é uma pausa de respiração, ela é processo sintático de fato. Agora, aqui eu posso ter sim uma vírgula. Eu posso ter uma vírgula depois da palavra livro. Só que é uma vírgula facultativa. Mas vamos entender isso melhor. Quando a gente aprende assim, ó. Não pode ter vírgula no sistema SVC. Mas vamos entender isso bem. Não pode ter vírgula entre o sujeito e o verbo e entre o verbo e o complemento exigido por ele. Quem é o complemento exigido pelo verbo? São os objetos. Aí a nossa tia lá da escola, ela explicou isso aqui muito, mas muito bem, porque ela fez assim, ó, sujeito, verbo, objeto e seus complementos. Neste momento, o que ela marcou? Marcou quem era o verdadeiro complemento do verbo, que é o objeto. Então, de fato, entre o sujeito e o verbo, e entre o verbo e o objeto, seja ele direto ou indireto, eu não posso ter vírgula, a não ser como na observação que a gente fez,
que tenham estruturas intercaladas. Se não for o caso, não vai ter vírgula. E quando eu coloco estruturas intercaladas aqui entre o sujeito e o verbo e entre o verbo e o objeto, eu coloco, ó, 2 vírgulas para marcar aquela estrutura intercalada. Uma vírgula sozinha, individualizada, não pode entrar aqui de jeito nenhum. Agora, quem é esse cara aqui? Quem são esses complementos? São os complementos adverbiais. Tanto que ela escrevia assim, ó. Ela escrevia exatamente assim, ó. Eu vou colocar sujeito, verbo, objeto e complementos adverbiais. Era assim que a nossa tiazinha lá da escola fazia. Aí, nesse momento, você vai reparar que esses complementos adverbiais, já que você estudou transitividade verbal, é só um algo a mais, é uma mera circunstância. E vocês sabem que essa estrutura não está presa a ninguém. Ela pode, inclusive, migrar na frase, ela pode ficar em qualquer local. Mas a posição original dos adjuntos adverbiais é no final da frase. Então, esses complementos adverbiais aqui são os adjuntos adverbiais. E a posição original deles é no final da frase. Quando isso acontece, entra o que a gente chama de vírgula, ó, facultativa. Então, eu posso ter ali uma vírgula facultativa. E o que significa dizer que é uma vírgula facultativa? Significa dizer que ela não faz a menor diferença. A sua inserção ou a sua retirada não atribui prejuízo gramatical nem alteração de sentido. Então, é a vírgula facultativa. Mas as bancas adoram cobrar este adjunto adverbial deslocado. E por que eles fazem isso? Porque isso é uma loucura. Por exemplo, os próprios gramáticos, eles não chegaram a um denominador comum, eles não entraram em consenso. Agora, qual é a primeira coisa dita dentro de uma gramática em relação a isso? Que esse adjunto adverbial deslocado vai ter vírgula facultativa se for um adjunto adverbial de curta extensão, ou seja, pequeno, e que terá uma vírgula obrigatória se ele for de longa extensão, ou seja, grande. Só que aí começou a briga entre os gramáticos. O que é pequeno, o que é grande? Muito subjetivo. Tinha autor dizendo que só 2 palavras já era o suficiente para tornar o adjunto adverbial grande. Mas tinha autor dizendo que somente 5 palavras é que tornaria o adjunto adverbial grande. E aí, caramba, então como é que eu vou me comportar diante disso tudo? Para a nossa sorte, a ABL já enfiou a colher no ensino da língua portuguesa nesse aspecto aqui. Aí a ABL fez assim, ó. Vou até botar aqui que tem espaço. A ABL, a Academia Brasileira de Letras, disse que 3 ou mais palavras torna um adjunto adverbial grande. Portanto, se 3 ou mais palavras tornam um adjunto adverbial grande, a vírgula ali vai ser o que, ó? Vírgula obrigatória. Este é o posicionamento da ABL. Agora, e quais são os posicionamentos das bancas? Para nossa sorte, até hoje, pelo menos, pode ser que mude, mas até hoje existem 3 posicionamentos. Existe o posicionamento do CESP, existe o posicionamento da FCC e existe o posicionamento das outras bancas. Quando eu digo outras bancas, eu digo de forma geral. Ah, vou fazer IBAD. Outras. Vou fazer IDECAN. Outras. Vou fazer Exatos. Outras. Vou fazer AOCP. Outras. Vou fazer, sei lá, SESGRAN Rio. Outras. Qualquer outra banca, caramba. CESP, FCC e outras. As demais. O que vai acontecer aqui? O CESP vai adotar o mesmo posicionamento da ABL. Então, para o CESP, com 3 ou mais palavras, torna o adjunto adverbial grande, portanto, vírgula obrigatória. É assim que funciona. Agora, a FCC, ela se importa muito com isso? Não. Para a FCC, não importa o tamanho do adjunto adverbial deslocado.
Se ele foi deslocado, daí a vírgula continua o quê? Facultativa. O que eles pensam? Semanticamente, não muda nada ter ou não a vírgula. Tanto que várias provas cobram assim, a retirada da vírgula não muda o sentido. Muito provavelmente eles estão trabalhando ali com a estrutura adverbial, porque a retirada ou a inserção de uma estrutura adverbial não vai mudar o valor semântico. Ah, botei vírgula, mudei. Tirei, mudei. Não, isso não acontece. Então aqui a FCC, ela vê a vírgula dessas estruturas adverbiais deslocadas de forma facultativa. Ela não está nem ali, nem aí para o tamanho. Eu posso ter 10 palavras dentro daquele adjunto adverbial deslocado. Para a FCC, a vírgula é facultativa. Agora, e as outras, né? Você que estava curioso aí agora, como é que se posicionam? Elas não têm a cara de pau de perguntar se a vírgula é facultativa ou obrigatória quando o adjunto adverbial vem grande. Pergunta quando tem só uma palavra. Porque aí quando tem só uma palavra, cai entre nós. É facultativo para todo mundo. Agora, quando tem mais palavras, as outras bancas só perguntam a justificativa. É assim que funciona. Anotou isso aqui? Então vamos lá. Seria mais ou menos assim, ó. Vou colocar uma estrutura pequenininha, ó. Os alunos do LAC fizeram uma redação ontem. Vírgula não é processo sintático? Posso ter interrupção na ordem direta? Não. Então eu tenho que fazer uma análise sintática aqui rapidamente para dar uma olhada. Como é que eu faço essa análise sintática? Achando quem? O verbo. Então vamos lá. Quem foi que fez uma redação ontem? Os alunos do LAC. Então aqui eu tenho o sujeito. Entre o sujeito e o verbo pode ter vírgula? De forma alguma. Então aqui não entra vírgula de jeito nenhum. Ah, mas eu não posso colocar uma vírgula ali, Sidney, ó. Entre alunos e fizeram, né, botando o do LAC entre vírgulas? Não, porque o do LAC não está ligado à palavra alunos. Alunos não é um substantivo concreto, então do LAC é um adjunto adnominal. Está ali para caracterizar que são os alunos do LAC e não de outro curso. Agora, naquele contexto ali, quem faz alguma coisa. Aqui no caso fizeram o quê? Uma redação. Então eu tenho um verbo transitivo direto que pede o quê? Um objeto direto. Aí, neste momento, eu também não posso colocar vírgula. Mas aí, ó, aqui no finalzinho, eu tenho um adjunto adverbial de tempo. Só que ele está na posição original. Neste momento, aqui entra uma vírgula que eu chamo de facultativa. Então, a vírgula aqui, ó, é uma vírgula facultativa. Uma vírgula facultativa. Isso significa que a sua retirada ou inserção não vai atribuir prejuízo gramatical, nem uma alteração de sentido. Mas só de saber que ali cabe uma vírgula, você já está anos-luz na frente de muito candidato, pois muito candidato nem sabe que pode ter vírgula ali. Mas como eu disse a vocês, as bancas adoram cobrar esse deslocamento. Então, se eu colocasse assim, ó, ontem, vírgula, os alunos do LAC fizeram uma redação. Neste momento, eu tenho aqui o verbo fazer, eu tenho os alunos do LAC funcionando como sujeito, quem faz alguma coisa, verbo transitivo direto, e uma redação, objeto direto. A aula não pensa assim, eu não vou interferir na estrutura sujeito, verbo e complemento, então tá tranquilo, não vou botar vírgula de jeito nenhum, mas peraí, este ontem, posição original dele, ó, lá no final da frase. Se ele foi deslocado, não importa se foi para o meio ou para o início da frase. O comportamento é o mesmo. Só que agora, reparem
que ele é pequeno. Tem só uma palavra, só um radical. Então, aqui, ó, esta vírgula continua sendo o quê? Facultativa. Porque ela é pequena para qualquer gramático e para qualquer banca. Os gramáticos eles começaram a divergir a partir de 2, 3, 4, 5 palavras. Com uma palavra, caramba, é pequeno para qualquer um. E detalhe, não tem esse negócio de ser uma palavrinha pequenininha ou uma palavra grandona, um palavrão. Não tem isso, não. Ah, a palavra é inconstitucionalissimamente. Não tem isso, galera. Ah, tem 3 ou mais sílabas. Não, não tem isso. Se é uma palavra, não importa se é uma palavra enorme. Pode ser a maior palavra da língua portuguesa. Se é uma palavra só deslocada, adjunto adverbial pequeno. Então, vírgula facultativa. Aí, como é que as bancas fazem? Elas podem, de fato, perguntar se essa vírgula é facultativa ou obrigatória, ou perguntarem assim, ó, dentre as opções abaixo, qual é aquela em que a retirada da vírgula não vai atribuir prejuízo gramatical nem alteração de sentido. Pode ter certeza que é uma vírgula facultativa. Agora, e quando esse adjunto adverbial começa a ficar grande? Aí a gente vai dar uma olhada aqui no nosso exemplo. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui para não ficar poluído visualmente e deixa eu beber água da Gabriele Pugliese. Ó, os alunos leram o livro no final de semana, no fim da semana passada. Nossa, o adjunto adverbial é enorme. Aqui, ó, verbo, quem é o sujeito? Os alunos. Então, entre o sujeito e o verbo, não pode ter vírgula de jeito nenhum. Nesse contexto, quem leu alguma coisa. É um verbo transitivo direto e o livro é o quê? Um objeto direto. Pode ter vírgula ali? Não, de jeito nenhum. Agora, essa estrutura toda enorme aqui, ó, no fim da semana passada. Isso tudo é um adjunto adverbial de tempo. Agora, ele está na posição original? Ele está na posição original. Então, aqui cabe o que a gente chama de vírgula facultativa. Galera, quando está na posição original, não importa o tamanho do adjunto adverbial, a vírgula é facultativa sempre para qualquer gramático, para qualquer banca. Agora, a jeripoca vai piar. Então, vamos lá. Os alunos leram no fim da semana passada o livro. Eu tenho aqui o verbo, eu tenho aqui o sujeito. É um verbo transitivo direto, que pede o quê? Um objeto direto. Caramba, apareceu alguém ali entre o verbo e o objeto. E é alguém grande, hein? No fim da semana passada. Eu vou colocar, então, vírgulas. Beleza, coloquei. Agora, vamos ver qual é o comportamento das bancas. Para o CESP, você vai anotar aí, tá? Para o CESP. Mas, sim, por que tu tá falando de todas as bancas? Porque, caramba, tu tem que saber. Tu vai fazer só um concurso na vida? Tem que saber tudo. Então, se liga só. Para o CESP, isso aqui seria vírgula obrigatória. Essas duas vírgulas são vírgulas obrigatórias. Se eu retirar as duas vírgulas para o CESP, prejuízo gramatical. Prejuízo gramatical, pronto. Vai ter alteração de sentido, Sidney? Claro que não, eu vou continuar entendendo o que foi no fim da semana passada. Por isso que eu te falei, perguntou sobre retirada de vírgula sem mudança de sentido, pode ter certeza, está falando em relação a uma estrutura adverbial. Agora, para o CESP, essas vírgulas são obrigatórias. Agora, e para a FCC? Vírgulas facultativas, tanto faz a sua presença ou a sua ausência. Agora, e outras bancas de forma geral? As outras bancas só perguntariam a justificativa da vírgula. Por que tem vírgula ali? Para marcar uma oração subordinada. Aliás, uma oração não, que ainda não chegamos ao ponto da oração. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a oração. Para marcar um adjunto adverbial temporal deslocado. Beleza. Agora, e se porventura uma banca tradicional, que não seja nem o CESP, nem a FCC, cisme de perguntar
se isso aqui é facultativo ou obrigatório. Até hoje não perguntaram. Mas e se cismar? Vamos lá. Se a banca não é nem o SESP nem a FCC, é porque ela tem uma tendência tradicional. Ela tem uma tendência de não cobrar divergências gramaticais. Ela tem o hábito de cobrar aquilo que, teoricamente, a gente deveria ter aprendido na escola. Então, qual vai ser o posicionamento desta banca se ela ainda não demonstrou posicionamento? Ora, muito provavelmente, ela vai adotar o posicionamento de quem? Da ABL, da Academia Brasileira de Letras. Então, se qualquer outra banca, fora a SESP ou a FCC, cisme de perguntar se essas vírgulas são facultativas ou obrigatórias, eu responderia facilmente que elas são obrigatórias, porque eu adotaria a posição da ABL, da Academia Brasileira de Letras. Mas, normalmente, o que vem na prova, somente a justificativa. Detalhe, o próprio SESP e a FCC nem sempre perguntam se essa vírgula aqui é facultativa ou obrigatória. Muitas vezes eles perguntam apenas a justificativa da vírgula. E por que o cara faz isso? Porque ele quer testar para ver se você domina o processo de análise sintática, para você saber que aqui tem de fato um adjunto adverbial deslocado. Até aí tudo bem? Então vamos lá. Depois, os rapazes, no fim da semana passada, leram um livro. O processo é a mesma coisa, só que agora os rapazes é o sujeito, leram o verbo, o livro, objeto direto. Então, neste momento, o adjunto adverbial temporal deslocado ficou ali intercalado entre o sujeito e o verbo. E como é que vai funcionar a questão do posicionamento? Para o SESP, vírgulas obrigatórias. Para a FCC, vírgulas facultativas. Para outras bancas, apenas a justificativa da vírgula, para dizer que ali tem vírgula para marcar o adjunto adverbial temporal deslocado. Detalhe, não importa se ele foi deslocado para o meio da estrutura ou para o início da estrutura, o comportamento é sempre o mesmo. Agora aqui, ó, no fim da semana passada, vírgula, os rapazes leram um livro. Galera, essa vírgula para o SESP é obrigatória, para a FCC facultativa e para as outras bancas só vão perguntar a justificativa. Agora, e se a banca, nessas estruturas, não quiser perguntar sobre prejuízo gramatical, só sobre a alteração de sentido? Meus queridos, a retirada de todas as vírgulas aqui não afetaria o sentido da estrutura de jeito nenhum, porque eu continuaria entendendo que os rapazes leram o livro quando? No fim da semana passada. Até aí tudo bem? Agora, meus queridos. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para apresentar uma grande proposta pedagógica para você. Mas antes disso, eu gostaria de pedir para você desculpas porque eu estou interrompendo o seu vídeo. Mas esse vídeo, essa videoaula é uma aula demonstrativa para você conhecer o potencial da LAC Concursos. Nós aqui da LAC Concursos somos um site especializado em concursos públicos, principalmente na área de segurança pública do estado de Mato Grosso. E nós preparamos vários cursos online específicos para vocês. Este vídeo é um vídeo destinado para aquele que sonha ser soldado combatente da nossa gloriosa Polícia Militar ou do nosso Corpo de Bombeiros Militar. Então, nosso curso é 2 a 1. Ah, professor, tem matérias comuns? Sim, 80% são disciplinas comuns. E nós temos algumas disciplinas especiais do Corpo de Bombeiros, onde lá na pasta do aluno está separado CBM, ou seja, serve apenas para o Corpo de Bombeiros Militar. Professor, explica pra gente aqui como é que funciona. Cara, nós temos cursos completos aqui, super atualizados. Temos o curso online, tá? 10 de R$40, melhor custo-benefício, tanto para PM quanto para Corpo de Bombeiros. Temos o nosso curso presencial, que é 10 de 120. Inclusive, no curso presencial, o aluno tem direito à transmissão ao vivo, que começa no dia 17 e vai até o dia 18 de fevereiro, ou seja, um dia antes do nosso aulão de véspera, que é o dia 19, dia 20 é a prova. Temos também o aulão de véspera presencial, tá, que custa apenas, olha só, R$100, você divide aí em 10 vezes, e nosso aulão de véspera online. Esse aulão de véspera nosso são de 10 horas. 10 horas com o aulão de véspera de professores aqui de Cuiabá que conhecem a banca da UFMT.
muitos são egressos da banca da UFMT. Então, galera, olha só, vem estudar conosco, que aqui eu tenho certeza que a maioria esmagadora dos alunos aprovados no concurso da Segurança Pública serão alunos da LAC Concursos. Eu garanto isso para vocês. Meus amigos, vem estudar conosco, fiquem com Deus. Tchau, tchau.